mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Hipócrates. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa Ecos do Meio dessa semana fala sobre saúde. No mês onde comemoramos o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 3, que assegura uma vida saudável e promove o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades, é o que rege, portanto, o tema saúde e bem-estar, na qual se espera que metas sustentáveis sejam cumpridas até dezembro de 2030. Com bases nesses propósitos, o SESC São Paulo realiza, de 11 a 23 de abril, a sexta edição do Inspira, Ações para uma Vida Saudável. Projeto que visa sensibilizar e propor reflexões sobre aspectos essenciais do bem viver. E isso tudo distribuído em apresentações de palestras, oficinas, rodas de diálogos, shows e diversos encontros em mais de 30 unidades do SESC na capital, litoral e interior. Para falar sobre essa vasta programação e os seus impactos sociais, recebemos o mestre em Ciências do Movimento Humano, Fernando Oliveira, assistente técnico da Gerência de Saúde e Odontologia do SESC São Paulo e um dos coordenadores do projeto. Olá, Fernando, como vai? Olá, Rose. Queria agradecer o convite para a gente bater esse papo, dar um salve aí para todas, todos e todes aí que nos acompanham nesse momento. É, Fernando, a programação é extensa, como a gente já colocou. E eu vou começar por um deles, uma dessas programações, que fala bem, inclusive, com o nosso público, que é o Fórum de Qualidade de Vida nas Organizações, né? Esse fórum, na verdade, é hoje e amanhã, né? E eu gostaria de saber, nessa questão do fórum, o projeto ele visa sensibilizar, propor reflexões sobre os aspectos essenciais do bem viver, como a gente já falou, que é o projeto geral, né? Isso tanto no coletivo, nas empresas, quanto no aspecto individual. Aí eu te pergunto, quais são esses aspectos essenciais e quais as mudanças sentidas depois da pandemia para que vocês fizessem todo esse trabalho e essa movimentação? Rose, o SESC dentro do projeto Inspira, desde 2020, trabalha a questão da saúde mental e da qualidade de vida como pauta da programação do projeto. Mais forte 2020, 2021, saúde mental e 2022 e esse ano 2023, qualidade de vida. Quando a gente olha para qualidade de vida, e aí a gente tem como referência a OMS, ela coloca aí, digamos, em dois grupos esse pensamento, né? Quando fala do indivíduo, traz a questão do indivíduo em dimensões, né? A física, a mental, a emocional, a psicológica e a espiritual. E aí ela tem um outro grupo onde ela coloca o olhar coletivo, né? As questões de saúde, educação, saneamento, habitação. Ela não diz efetivamente, mas a gente também coloca em pauta para as unidades a questão da mobilidade urbana, né? A questão da urbanização versus urbanidade. E aí
pós-pandemia, né, a gente ainda tem os resquícios aí, né, da taxa de transmissibilidade, de contágio, mas um pouco mais controlada com a questão da vacinação, um pouco dessa movimentação que teve durante a pandemia nas empresas onde quem trabalhava de forma presencial foi colocado no modo remoto, depois foi colocado no modo híbrido, depois de um longo tempo no remoto, volta para o presencial, e não se adapta mais à questão presencial, né, porque ele fazia seus horários de trabalho, suas tarefas. Mas um grande ponto que a gente visualiza para fazer esse fórum hoje é a questão do desacelerar, né? A gente vem numa sociedade muito produtiva, né? Produção, produção, produção. Se fala muito de recuperar o tempo da pandemia, né? A gente não recupera o tempo, a gente aprende com esse tempo perdido, e isso traz uma questão para a gente, né? Como é que nesse momento e nessas três, digamos assim, três ferramentas de trabalho, a presencial, a híbrida e a remota, fica a questão da qualidade de vida, fica a questão das relações pessoais. Hoje, quando a gente fala de ferramentas tecnológicas que teve um avanço muito significativo durante a pandemia e necessário, né, nós olhamos para o bem e para o mal dessas ferramentas, né? A gente começa lá no final da década de 70, início da década de 80, com essas ferramentas tecnológicas, entre aspas, que nos traz um conforto, do simples controle remoto da televisão, né? Antes nós levantávamos, mudávamos o seletor para mudar de canal, e aí com o controle remoto isso já começou a facilitar. Eu já fico no sofá, eu já como, né? Eu já me alimento, não preciso levantar. E isso vem afetando, de uma certa forma, a questão das relações, né? Você não tem hoje a ferramenta tecnológica simplesmente no ambiente de trabalho. Você tem os aplicativos de mensagem, você tem as redes sociais, você sai do seu ambiente de trabalho e você fica imaginando se alguém da empresa vai te mandar mensagem pedindo alguma coisa, se você continua importante mesmo fora do ambiente de trabalho para a empresa. Então, essa conectividade praticamente 24 horas por dia, ela está fragmentando a questão dos afetos, a questão das relações pessoais, o momento de lazer, o momento de você pensar no seu autocuidado, porque sempre você está pensando em ser produtivo, em ser útil para a empresa. Então, o fórum, ele traz um pouco essa questão do desacelerar. Como é que a gente busca o equilíbrio entre o ambiente de trabalho, entre a sociedade, entre a minha família e principalmente eu comigo mesmo? Nossa, Fernando, você falando dessa questão de acelerar, né? Eu vejo assim a importância e muito grande dentro desse aspecto mesmo de uma exaustão mental que nós estamos vivendo, né? E isso ela é tão significativo e tão importante, e aí a sensibilidade que a gente fala no começo do trabalho de vocês, ela vem realmente comprovar, porque é isso, né? O SESC é a parte de lazer, mas de que lazer nós estamos falando? Como você deu o exemplo dessa parte física, mas essa questão dessa exaustão no qual o homem está sofrendo, e eu acho que o grande alerta é aonde vamos chegar. E aí eu pergunto para você, qual o impacto disso tudo para as empresas e com as empresas? Como é que, inclusive, vocês, o SESC, fala com as empresas, evidentemente, através dos seus funcionários, mas como existe uma pesquisa, enfim, que vocês conseguem mensurar isso? Nós temos dentro da instituição, e aí cada unidade tem esse setor, que é o relacionamento com empresas. Isso é um canal direto com as empresas para credenciamento, para solicitações de atividades ou de indicações de alguma programação. Isso acaba sendo um filtro para a gente, de uma certa forma, do que a empresa, nesse momento, ela está
ela está solicitando. De uma forma geral, Rose, a programação do SESC, né, as diversas linguagens que o SESC trabalha, também traz um pouco essa reflexão e esse olhar para o que é de necessário, de importante estar se colocando naquele momento, né? Quando a gente fala desse apoio, digamos assim, mais direcionado para os RHs, você não vê, né, com uma certa consistência, vou colocar no mercado, eventos que tragam esse tema focado no RH. E a gente tem como linha de atuação do SESC, né, que são as empresas do comércio, serviço e turismo, a gente tem um ambiente de funcionários assim muito fragmentado e muito diverso, né? Nós atendemos empresas que têm 2, 3, 5 funcionários, até corporações que têm 60, 80, 100 mil funcionários. Então, você achar um ponto de equilíbrio onde você consiga, de uma certa forma, atender todos os anseios, todos os desejos, nos deixa sempre alerta, né, com que a sociedade, com que o mercado vem falando. Então, isso também serve como termômetro para a gente trazer essas temáticas dentro da nossa programação. As empresas elas precisam prezar pelo bem mais valioso que ela tem, que são as pessoas. Isso é uma coisa que vocês colocam muito bem. E quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de homens, de mulheres, de jovens, crianças, idosos, brancos, pretos, indígenas, LGBTQIA+, ou seja, como vocês estão apresentando essa fala através dos colaboradores para as empresas e dentro do programa. O projeto desse ano, ele tem mais de 150 atividades, né, aí desenvolvidas nas unidades da capital, litoral e interior, com temas diversos, mas sempre tendo esse olhar da qualidade de vida. A gente sempre escutou falar na qualidade de vida, né? Mas assim, fui no shopping, saí com a minha família, fui na praia, fui para o campo, fui para a chácara. Mas o que a gente traz aqui, eu acho que e isso precisa ser falado mais dentro do cotidiano, principalmente depois da pandemia, é se a qualidade de vida que nós procuramos, que nós buscamos, elas são fragmentos, elas são momentos, ou se ela tem um processo a ser seguido no nosso cotidiano, né? Despertar esse pensamento dentro dessa vasta programação que a gente vem falando da saúde da população negra, da saúde indígena, a gente vem falando de corpos, a gente vem falando dessa questão do desacelerar, da gestão do tempo. Então, tudo isso são aspectos que, de uma certa forma, tangem para a qualidade de vida. Agora, despertar o indivíduo para que ele tenha essa percepção, se o momento que ele está vivendo no cotidiano, enfim, ele tem uma qualidade de vida, ele tem um equilíbrio, eu acho que esse é o grande desafio. A gente não tem, digamos assim, a ilusão, né? É um desejo, mas a gente não tem a ilusão que o projeto ele traga todas as soluções, mas que ele seja sempre um ponto de partida para o indivíduo a repensar o modo dele na sociedade, a repensar o modo dele de vida, né, e auxiliar ele com essas ferramentas, com essa programação, a uma melhora da qualidade de vida, do bem-estar, né? Então isso eu acho que é o ponto principal do projeto e de uma certa forma de toda a programação que o SESC realiza, que tem essa visão, né, da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas que nos procuram, que participam da nossa programação de forma geral. Qualidade de vida que seja replicada, que seja levada como reflexão para dentro das empresas, para que elas também observem como está a vida produtiva do seu trabalhador. Não esquecendo que nós estamos hoje trabalhando agendas de sustentabilidades, ODS, ESG, que visa o melhor viver para todos nós. Nós estamos falando sobre uma atividade do SESC São Paulo com Fernando Oliveira. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já
com os nossos Ecos do Meio. Até já! Uma experiência muito bacana na mesa, né, levando isso para os nossos clientes, levando essa opção, né, de buscar sempre um profissional na fase de processo de recrutamento e seleção, buscar sempre, né, como uma opção um profissional que é um refugiado. E a ADUS, né, o Instituto tem um programa muito legal de reintegração dos refugiados à sociedade, né, e são profissionais que no país de origem deles eles eram administradores, engenheiros e vêm para trabalhar para o nosso mercado de alimentos e bebidas com uma qualificação muito bacana. Então, né, fica essa dica nossa, né, de sempre olhar como uma opção, porque tem muitos profissionais ali, né, que têm um know-how muito legal e trazem aquela garra, aquela vontade, aquela necessidade, e isso agregado com o know-how deles faz muita diferença. Então, né, fica aí a nossa dica para quem for contratar, sempre levar em consideração a opção de ter refugiados dentro da sua equipe. Especificamente para esse público, né, as pessoas em situação de refúgio, nós temos diversas ações afirmativas. As que eu destaco para vocês são a de recrutamento e seleção. Nosso time de recrutamento e seleção tem parceria com algumas instituições para a atração desses profissionais. Além disso, outras ações afirmativas que nós temos é participar de feiras de empregabilidade. Então, o nosso time mapeia quais são as feiras de empregabilidade que tem para a inclusão de pessoas em situação de refúgio e participam para aumentar a empregabilidade dessas pessoas dentro do Carrefour. Também temos dia Ds específicos. Então, durante o ano, alguns dias específicos, o nosso time de recrutamento e seleção fica focado para a inclusão de pessoas em situação de refúgio dentro da empresa. Outra prática que a gente tem também se chama Empoderando Refugiadas, que é um programa com outras empresas em parceria com a Acnur e a rede do Pacto Global, em que a gente faz formação das pessoas em situação de refúgio para o mercado de trabalho. E nós temos ganhado muito com isso, porque tendo esse público e essas pessoas dentro da organização, a gente tem mais inovação, a gente traz pluralidade de conhecimento e eu consigo, como organização, me comunicar melhor com o meu consumidor. Então a gente tem ganhado muito com essa agenda de diversidade e inclusão no Carrefour e eu convido vocês, a todas as empresas, para também fazer a inclusão de pessoas em situação de refúgio. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADUS. E como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais.
Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável. O nosso Minuto Sustentável hoje vai ser um minuto grande, porque nós vamos falar sobre estimular reflexões e ações sobre a saúde em seu sentido mais amplo, que serão realizadas atividades justamente no SESC São Paulo, na capital, litoral, no interior. Mais de 100 atividades presenciais e online, em sua grande maioria gratuitas. Dentro dessa programação extensa, que vocês podem acompanhar e se inscrever no site do SESC, que é www.sescsp.org.br. Entre essas programações, eu destaquei 3 ou 4 apenas, falando sobre a comunidade quilombola do Maranhão, o Tambor de Crioula, que vai acontecer no Sesc Consolação no dia 15 e no dia 24. Lavagem com Flores e Perfume, é um espetáculo sob a condução da Nega Duda, que é uma referência do samba de roda no Recôncavo Baiano, e é um cortejo. Na verdade, todas as atividades elas acabam tendo uma reflexão muito grande sobre tudo o que está sendo feito. Nós temos também o quilombamento, que são mulheres negras, o sagrado feminino, a ancestralidade das mulheres, né? Com a escritora e ativista social Yasmin Moraes e a terapeuta, cientista social, educadora Carolina Manda. E temos também ainda eu acho que é um seminário, que é o Orixá e a Cura. Na verdade, é uma oficina também, né? Que é pomada de ervas medicinais, né? Que se trabalha, o objetivo principal é o resgate e a transmissão dos saberes. Gente, isso é só uma pequena parte de todos os debates com especialistas, com médicos, terapeutas, enfim, com professores, com uma sociedade inteira falando sobre essa saúde e o bem-estar nosso, não do outro só, nosso. Então, vale a pena estar lá. Fernando, eu só falei um pedacinho dessa grande atividade aí do SESC. Voltando aqui para a nossa conversa, eu gostaria que você pudesse analisar para mim uma palavra, enfim, que acho que foi você numa entrevista mesmo que colocou. Cuidar da saúde
da equipe é investir no comprometimento e aumentar o nível da entrega. O que isso representa e quer dizer para as empresas, Fernando? A gente tem, é, a gente tem nessa fala, né, um pensamento de entrega, mas não um pensamento de entrega simplesmente da produtividade, mas um pensamento da entrega no olhar social, no olhar do autocuidado. Você não pode pensar no ser humano, né, como você mesmo falou, que é o ativo mais valioso da empresa, vamos colocar assim, né, como ativo mais valioso da empresa. A gente não pode pensar nessa pessoa, nesse indivíduo, somente no ambiente de trabalho. Você tem que pensar nele, como é que ele se relaciona com a família, como é que ele se relaciona na sociedade. Se quando ele chega no ambiente de trabalho, ele tem essa relação do bom dia, do afeto. Essas questões, Rose, até um pouco antes da pandemia, elas já vinham tendo um impacto significativo na questão de absenteísmo, na questão do presenteísmo. Nós tínhamos dados aí de referência da OMS, onde colocava o Brasil como primeiro lugar no mundo em casos de ansiedade, em terceiro lugar em casos de depressão. Isso antes da pandemia, né? Quando a gente coloca aí um período pandêmico, onde a gente teve a precarização da mão de obra, fechamento de postos de trabalho, onde empresas para se manterem, onde tinham 5, 6 funcionários, hoje tem 1, 2 funcionários executando as tarefas desses funcionários que foram desligados. A gente coloca isso como um momento delicado da gente trazer essa questão, que o ser humano ele não pode ser traduzido como uma máquina, né? A gente precisa pensar no processo não como quantidade, né, e sim como qualidade, né? Se eu faço meu papel com qualidade, eu me sinto bem, né? Eu contribuo para a sociedade e eu me sinto importante dentro do processo, né? Eu acho que você se sentir importante, você ter esse equilíbrio que o que você está fazendo é no seu papel suficiente para essa engrenagem que é essa cadeia produtiva, que é os padrões que a sociedade te coloca também para você ser aceito, né? Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ser diferenciado, né? Então isso traz uma carga mental para a pessoa muito forte nesse momento, né? Então, trazer essas questões da qualidade de vida, da saúde mental, do bem viver, do bem-estar, da produção de saúde, é um ponto também significativo nessa rotina que nós estamos pensando durante o projeto e com a programação depois do projeto também. Fernando, nós vamos ter dentro dessa programação uma roda, ou rodas, enfim, mas uma roda virtual de aquilombamento com uma dupla de psicanalistas, né, do coletivo Margens Clínicas, partindo da constatação de que a nossa origem colonial, uma coisa que você acredito que já tenha colocado, colonial, escravocrata brasileira, constitui todas as dimensões da sociedade brasileira, né? Ela representa. E serão realizadas oficinas no qual os interessados podem atuar nos efeitos do sofrimento psíquico marcados pelo trauma do racismo. Eu achei isso muito sério, achei extremamente, num momento extremamente forte, importante. Aí eu pergunto para você, por que o tema raça e negra está sendo abordado de forma ampla pelo SESC? A unidade de consolação está com uma programação
totalmente voltado para essa temática? Será que nós podemos afirmar que essa população é a mais afetada pelos problemas de saúde emocional, psicológica, física e mental no trabalho e na sociedade como um todo? Esse foi o olhar, e vocês, dentro do SESC, constatam isso através dessa observação do trato dentro dessa população circulante que vive o SESC? A gente tem esse olhar, né? E não é a população, né, Rose? Infelizmente é uma das populações, né, que sofre esse processo de vulnerabilidade, muitas vezes invisível, né? Que a sociedade ela não coloca isso de forma latente, mas só para te dar um dado, né? Dessa questão da saúde mental, dessa questão do apagamento, da nossa ancestralidade. Dados do Ministério da Saúde, né, indicam que jovens negros têm 45% mais casos de suicídio do que jovens brancos, né? Isso você já, só com esse apontamento, você já traz essa questão sensível hoje, né? As questões das comunidades mais distantes, a gente falou no começo sobre a questão da urbanização e da urbanidade. Quanto mais longe dos centros urbanos, um menor número de serviços básicos você tem, e quando você não tem a questão da educação, da saúde, da mobilidade, da habitação, isso causa, né, digamos que se a gente colocar principalmente dentro das grandes cidades, essas regiões como o IDH, né, como Índice de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Humano, essas comunidades, elas dentro de uma mesma cidade, elas têm o IDH muito mais baixo, né? E isso a gente precisa trazer para a discussão. Essas populações em vulnerabilidade, a gente precisa colocar em discussão, porque somos todos iguais, né? E isso a gente precisa, isso deveria ser de fácil trato, mas esses grupos em vulnerabilidade, eles precisam se desafiar a cada dia para provar que eles têm o seu espaço merecido, né? Então, essa programação que o Sesc Consolação faz reforça uma cultura rica, uma cultura vasta, uma cultura que prova a nossa miscigenação desde a época da colonização, que faz esse país hoje, né? Esse país ele não é feito só da história de brancos, de europeus. Esse país ele é feito da história de vários povos espalhados pelo mundo, né? E a comunidade e a ancestralidade africana, ela está presente, né? Querendo ou não querendo, né? Quem dita as regras, essa ancestralidade ela está presente, e trazer essa programação, ela combate um pouco essa questão, ela combate um pouco, não, ela combate muito a questão do apagamento dessa cultura, né? E reforça esse lado da ancestralidade que vem sendo preservado, né? Por comunidades, por grupos, né? Como o Mojá, que vem lá do que vem lá do extremo, agora fugiu, do extremo sul de São Paulo, que traz essa questão da samba de coco, de roda, né? Permanece viva a cultura. Então, esse também é um papel, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, levantar, né? Trazer, significar essa cultura nossa, afrodescendência, né? Ela é importante, né? Principalmente depois de um período na pandemia, onde digamos assim, onde vários pensamentos, vários desejos da sociedade que vieram à tona, né, e colocaram muitas vezes em divisões, essa união ela é necessária, né? E falar dessa cultura é falar sobre união também, né? Então, esse tema do Sesc Consolação em específico e a programação toda está baseada nisso, uma programação praticamente toda aos finais de semana, dias 15 e 16, no feriado dia 21, 22 e 23.
até para a população ela ter um engajamento maior de participar dessas ações, ela traz isso, né? Ressignificar, empoderar uma cultura que sofre com apagamento e não é possível a gente ter uma cultura tão rica como você falou da programação, e a sociedade ela ficar à par por anseios, por pensamentos distintos da grande mídia, enfim. É um papel também do SESC, né? Se a gente fizesse tudo que a grande mídia faz, a gente estaria fazendo mais do mesmo, né? Trazer essa cultura onde poucos têm acesso, para a gente aumentar esse acesso, para a gente ressignificar essa cultura, também é um papel da instituição. Ressignificar essa cultura, na verdade, ampliar todo o entendimento com muita educação, muita reflexão, muito debate. Nós estamos num momento de muito diálogo e é o que não vai faltar no SESC nesse período. Diálogo, reflexão, rodas de conversa. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui, conversando com o Fernando Oliveira. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já, não sai daí. Voltamos com os nossos Ecos do Meio para a última parte dessa conversa, que, na verdade, daria muita conversa, porque eu acho que todos nós estamos hoje ávidos, as empresas também estão precisando ouvir os seus funcionários. E eu acho que o SESC faz esse trabalho também. Ele não está só dando, ele está ouvindo essa população. Fernando, vocês ouvem, vocês estão em contato direto com os trabalhadores. A partir deste trabalho que vai ser feito, o que posterior vocês fazem e levam para as empresas, e as empresas têm interesse e podem chegar a vocês? Eu acho que esse trabalho do projeto Inspira, Rose, ele é mais uma das diversas ações que o SESC faz e que possibilita uma ampliação do olhar por parte da empresa de todas as possibilidades que ela pode enxergar como pertinente naquele momento para que ela atinja o funcionário como momentos de lazer, como momentos de cultura, como momentos de saúde, né? Então, a programação do SESC, ela tem um pouco dessa liberdade das empresas olharem, perceberem, como você disse, né? A maioria das atividades, eu acho que quase que 95, 96% aí das atividades do projeto, elas são gratuitas. Isso também é um indicativo para a nossa clientela, digamos assim, né, que é de baixa renda, né, os trabalhadores do comércio, de serviços, ganham aí na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Então, o SESC também atua de uma forma relevante nessa faixa da população brasileira, de uma certa forma, né? A gente atende o nosso público, mas a gente está aberto para a sociedade como um todo, né? Essa programação ela não é exclusiva para quem é credenciado no SESC, ela é aberta para a população de forma geral, tanto que a lavagem das escadas que você falou com a Duda, né? Ela vai acontecer na Praça da Liberdade, né? Então, aberta para quem quiser participar. Então, é um pouco disso, né? O SESC ele consegue deixar um cardápio amplo e diversificado de possibilidades onde a empresa, que a nossa essência de trabalho, ela pode se identificar e pedir para a unidade que é referência da empresa, né, do território onde ela está estabelecida, algum contato, alguma programação, né, discutir atividades. Então, a instituição ela está sempre aberta para ouvir e, dentro das possibilidades, atender esses desejos e anseios que a empresa ela tem no momento.
Na realidade, pelo que eu entendi do que você colocou, são justamente esses anseios, esses desejos, esse chegar também das empresas e através dos seus funcionários e também dos seus empreendedores, que vão formando as programações de ano a ano, né? Porque sentindo a necessidade do público que vocês colocam essa programação, como é o caso deste ano, no qual todas as diversidades, já que foi um ano falando muito sobre as agendas de sustentabilidade, elas estão contempladas na programação, desde a música a palestras e oficinas de alto nível. Fernando, nós vamos agora para a pergunta do programa e as suas considerações finais. Portanto, Fernando Oliveira, ação local gera ecos no global. Quais são os seus ecos? Uma pergunta difícil de responder assim em poucas palavras, né? Mas eu acho que eu coloco como meu eco o eco da instituição, né? De levar educação, de levar uma educação não formal, de levar cultura, de levar saúde, de levar lazer, onde no território isso cada vez está mais difícil, principalmente quando a gente fala de educação não formal, de lazer, de cultura. Então, eu acho que ecoar uma programação dessa, onde traz esse momento de bem-estar, eu acho que, para mim, é o que me faz mais, digamos assim, ter uma motivação maior de seguir nesse pensamento e nessa cultura de sempre promover essas questões de reflexão e discussão que a sociedade vem querendo discutir, vem querendo buscar meios e locais para ser escutado, né? Eu deixo também mais um minutinho para suas considerações finais, falar um pouquinho do evento ainda, chamar a população para estar com vocês. Como a gente colocou, né, o SESC começa hoje o projeto Inspira, Ações para uma Vida Saudável, que tem como seu título desse ano Qualidade de Vida, olhando para o indivíduo, para a sociedade, para o trabalho. São mais de 150 atividades espalhadas na capital, nas unidades da capital, Grande São Paulo, interior e litoral. O fórum que começa hoje, né? Que a gente está iniciando hoje, é uma programação totalmente gratuita, direcionada para os gestores de RH, programas de qualidade de vida, bem-estar das empresas. Isso é um ponto de partida. Hoje a gente fala de qualidade de vida, de gestão de tempo, do desacelerar, que é necessário nesse momento. Então, a gente deixa um convite aí para vocês acessarem no portal do SESC, www.sescsp.org.br/inspira, toda a programação e, com certeza, no estado de São Paulo, onde você reside, pode ter uma unidade com uma programação bacana aí do Inspira. Sendo assim, nós vamos finalizando os nossos ecos do meio com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Saúde sustentável. Esses que determinam o valor de qualquer nação. Esses que ditam o respeito, o cuidado e o valor que a nação acredita a cada indivíduo. Esses de superioridade. Seta que mede o nosso tamanho do local para o global. E com respeito à nossa saúde, nos despedimos agradecendo ao nosso convidado, Fernando Oliveira, a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!